Oi pessoal, aqui é o Érico Rocha do Ignição Digital e do Fórum de Lançamento. Estou aqui para gravar mais um vídeo de sacada para você. Mas antes disso, deixa eu te mostrar onde eu tô. Eu tô aqui no Brick, que é um café no Brooklyn, em Nova York. Algumas pessoas me pediram, Érico, mostra onde você tá e tal. Então, enfim, dá uma mostradinha para vocês. É um lugar super legal. Aquilo é cheio de rádios, enfim, um lugar meio bem louco. Ele leva aqui um pouco arte para todo lugar, né? Enfim, só para vocês terem uma noção. O café é meio estranho, mas enfim, vamos à sacada, tá? Eu venho de uma família que não necessariamente era muito pobre, tá? Mas não sobrava muito dinheiro pra gente, não. Eu lembro que meus pais investiam tudo que eles tinham, servidores públicos, e investiam tudo que eles tinham na educação da gente. Acho que o máximo que a gente fazia como família, de esbanjar, acho que a cada 2 ou 3 anos a gente ia na praia, todo mundo de carro, ia lá para Guarapari, porque todo o dinheiro que sobrava eles simplesmente investiam na nossa educação. E a coisa às vezes era muito tensa em casa, no sentido de nunca faltou nada pra gente não, mas também nunca sobrou muito também não. Eu lembro que era uma época que eu tinha, por volta de 12 ou 13 anos, comecei a tocar violão. Eu acreditava que se eu tocasse violão eu tinha mais sucesso com as mulheres, e quando eu tinha 15 anos isso era muito importante para mim. Agora não, que eu sou casado, né? Mas enfim, naquela época era. E aí eu pedi para minha mãe fazer aula de guitarra, na verdade aula de violão. Tinha um professor que chamava Bandeira e ele, enfim, estava dando aula, e naquela época minha mãe teve que falar não para mim, tá? Não tinha mais espaço no budget de casa, no orçamento de casa, para pagar aquela aula de violão. Isso é para você ter uma ideia. E uma das coisas que tinham brigas homéricas entre eu, minha mãe e meu pai é que eu demorava muito no banho. Tá? Eu passava muito tempo no banho, gastei horas no banho, gastando água, energia. Minha mãe brigava, aquele desperdício, enfim. Mas é uma coisa que a gente brigou homericamente. E o fato foi que por volta de eu tinha 17, 18 anos, eu fui estudar em São Carlos, e eu comecei de alguma forma ou de outra a pagar a minha conta. Na verdade não pagava com o meu dinheiro, porque eles me mandavam dinheiro do mesmo jeito, né? Mas pelo menos eles não tinham como me controlar, né? Eu era responsável por aquele dinheiro que eu ganhava. E aquele banho se tornou, aquele banho, eu lembro disso, de brigas homéricas por causa de dinheiro, banho, economia de água, economia de luz. E o fato foi que aquele fato de tomar banho se tornou uma das coisas mais lucrativas da minha vida. Como assim, Érico, tomar banho, coisas mais lucrativas da minha vida? Porque é o seguinte, na vida de empreendedor, você não é pago por quantas horas você trabalha. Você não é pago pelo quanto tempo você fica na frente do computador. Você é pago por ideias. Não só por ter ideias, mas como trazer ideias para a realidade. E nada na minha vida gera tanto ideia, eu não sei porquê, mas quando eu entro no banheiro todo dia de manhã, eu fico por volta de 1 hora lá, e talvez aquele investimento em água e energia seja meu maior investimento, meu melhor investimento, porque é lá que eu tenho ideias. Eu não sei porquê, se é porque eu estou sozinho, se é porque a água cai na minha cabeça, se é porque, sei lá, eu entro num estado zen, mas a maioria das ideias das minhas empresas, a maioria das ideias das minhas estratégias surgindo no banheiro. Agora, por que eu estou te contando isso? Eu estou te contando isso pelo fato do seguinte: do mesmo jeito que as ideias vêm para você, do mesmo jeito que as ideias, ou que eu chamo de sacadas, a sacada é uma ideia que é capaz de te dar um salto em performance, do mesmo jeito que essa ideia vem na sua cabeça, quando alguma coisa acontece, ou de repente eu estou aqui, eu olhei para aquela obra de arte ali, eu tive uma ideia, do mesmo jeito que ela vem, as ideias geniais vão. Do mesmo jeito que vem, elas vão. E se você não anotar essas ideias, elas vão. Pelo menos é isso que acontece comigo. Então, às vezes eu estou no banheiro, isso é muito surreal, tá? Mas às vezes eu estou no banheiro e quando eu tenho uma ideia, eu saio. Eu tenho algum lugar que eu vou lá e anoto. E no momento agora, o lugar que eu mais anoto minhas ideias é no celular. Então eu pego, meu celular está do lado, eu anoto naquela hora, porque eu sei que eu não tenho condições eu não posso me dar o luxo de deixar ideias boas irem, tá? E é isso que acontece, é uma coisa meio surreal. Mas o fato é que o anotar essas ideias vão fazer com que eu possa voltar essas ideias numa hora que eu tenha
condições de aplicar, porque no banheiro é difícil de botar para jogo uma ideia. Seja a união de dois parceiros, seja uma ideia de campanha, não tem jeito de aplicar no banheiro isso, tá? Então por isso que é importante anotar. Então fica a dica para você. Diz a lenda, tá? Diz a lenda que o Jorge Benjor, ele compôs o dobro de música que ele, na verdade, escreveu. Porque o que acontece? Às vezes ele tinha a ideia da música, ele tocava a música e, enfim, não gravava. E depois de um tempo a música ia embora, tá? E o mesmo acontece com o empreendedor. Você é empreendedor, você é pago pelas ideias que você tem, não só por ter ideias, como diria outros grandes gurus do empreendedorismo, como Flávio Augusto. Não basta ter ideias, você tem que botar para jogo. E na maioria das vezes a ideia não vem na mesma hora que você tenha condição de botar ela para jogo. Então é por isso que é importante se anotar. Eu não sei, tem gente que anda com um caderninho no bolso. Hoje em dia eu ando com meu celular, eu anoto ela de vários jeitos, ou eu gravo ela no meu celular, que hoje em dia no meu iPhone dá para fazer isso, ou simplesmente anoto no bloco de notas. Mas fica aí a dica, construa o hábito de anotar a sua sacada. Se você teve uma sacada agora, se esse vídeo te representou uma sacada, anota ela, tá? Quem mexe com aprendizagem acelerada, uma das pessoas que mexem com isso é a Ana Lopes, por exemplo. Quem mexe com aprendizagem acelerada não cansa de dizer que quando você anota alguma coisa, você torna aquilo muito mais vivo para o seu cérebro, enfim, e torna possível de você poder executar numa hora que você tiver condições para executar. Então, às vezes você está sentado, eu preciso ter ideias. Na verdade, a ideia não vem quando, na maioria das vezes a ideia não vem quando eu preciso ter a ideia, ela vem quando eu não preciso, ela vem quando não necessariamente eu quero ter a ideia, tá? Então é isso aí, fica a dica. Se você está curtindo esse canal do YouTube, assina esse canal, basta clicar nessa bola aqui e deixa um comentário. Qual foi a sua última sacada que você teve? Qual foi a última coisa que você sacou que teve um salto em performance para você? Deixa um comentário abaixo. Fazer isso não só faz com que você frise essa sacada para você, mas você vai descobrir com o tempo que quanto mais você divide as suas sacadas, mais elas ficam presentes para você e mais o bem você faz para as outras pessoas, que é uma coisa que eu acho que o empreendedor deve estar no sangue de cada empreendedor. É isso aí, gente. Até amanhã com o próximo vídeo.